Quando pensamos em colonizar outro planeta, a primeira imagem que vem à mente é quase sempre a mesma. Dunas vermelhas, céu cor de ferrugem, um pôr do sol azulado e, ao fundo, uma civilização humana morando em cúpulas de vidro. Marte é o planeta mais próximo que tem uma superfície sólida. Um dia no planeta dura 24 horas e 37 minutos. Existe água em forma de gelo nos polos e há uma atmosfera. Por décadas, agências espaciais, bilionários e escritores de ficção científica construíram a narrativa que Marte é o próximo lar da humanidade. O plano parece lógico e quase inevitável, mas essa impressão desaparece assim que você olha mais de perto. A primeira coisa que os astronautas da Apollo aprenderam sobre a Lua é que a poeira lunar é um pesadelo. Ela grudava nos trajes e assim se infiltrava nas espaçonaves quando os exploradores voltavam para os veículos, causando tosse, irritação na garganta e olhos lacrimejantes. Na Lua, a poeira é formada por fragmentos angulosos de silicatos. Agora respira fundo, porque é exatamente isso que você faria ao entrar em uma base marciana. Mesmo com os melhores filtros, uma fração dessa poeira vai entrar e dificilmente sairá dos seus pulmões. A poeira marciana não é apenas abrasiva como na Lua, ela também é muito tóxica. Os astronautas que estiverem expostos ao pó de Marte por muito tempo podem desenvolver problemas sérios no pulmão. Os grãos são pequenos demais para serem expelidos pela tosse, mas grandes demais para serem ignorados pelas células de defesa do nosso corpo, os macrófagos, que tentam sem sucesso digerir esses fragmentos. O resultado é uma reação inflamatória contínua. Como não chove em Marte, não existe vento úmido, a poeira simplesmente se acumula sobre os trajes, sobre os veículos e eventualmente sobre você. Cada caminhada na superfície significa trazer essa toxina para dentro do módulo. Marte tem uma atmosfera. Isso parece uma vantagem se comparado com a Lua ou com um vácuo espacial. Mas a atmosfera do planeta é tão fina que os benefícios de se ter uma são poucos. A pressão na superfície marciana é inferior a 1% da encontrada na Terra. Ela é tão baixa que a água líquida ou congela ou evapora. O estado líquido da água só é possível em condições muito específicas no subsolo. Com essa pressão, um ser humano sem proteção perderia a consciência em alguns segundos. O vento de Marte, mesmo sendo fraco em pressão, consegue carregar partículas a velocidades de até 100 km por hora. As tempestades de areia marciana duram semanas ou até meses, chegam a cobrir o planeta inteiro e reduzem drasticamente a geração de energia solar. Você provavelmente já viu na internet a seguinte frase: em 2018, tivemos uma demonstração ao vivo desse perigo. O rover Opportunity, da NASA, estava explorando Marte há quase 15 anos. Uma missão que era para durar apenas 90 dias. O robozinho já tinha sobrevivido a tudo. Tempestades menores, areia movediça, perda de memória e problema nas rodas. Todos os tratavam como o pequeno robô que conseguiu. Mas em maio de 2018, uma tempestade de areia foi detectada no hemisfério norte de Marte. Em poucas semanas, ela cresceu absurdamente, até se tornar uma tempestade global. O rover era movido por energia solar, e sem a luz do sol, as suas baterias começaram a falhar. No dia 10 de junho, ele enviou seu último sinal à Terra. Os cientistas da NASA traduziram o que aqueles dados significavam. Minha bateria está baixa e está ficando escuro. Não é uma frase literal, o rover não fala, mas era a verdade dos números. Ele estava perdendo energia. O céu estava completamente escuro acima dele. A opacidade da poeira era tão extrema que, em alguns pontos, atingiu níveis nunca antes registrados. Nos meses seguintes, a NASA enviou mais de 1000 comandos tentando reanimar o robô. Tocaram músicas para ele e nada funcionou. Em fevereiro de 2019, a NASA declarou oficialmente o fim da missão. O Opportunity estava morto. Não por causa da radiação, nem por causa do frio, mas por causa de uma tempestade de poeira que cobriu o Sol e nunca mais deixou que ele acordasse. Vamos supor que a gente consiga resolver todos esses problemas. Nós conseguimos filtros avançados, câmeras de descontaminação, roupas especiais e sistemas de vedação de última geração. Ainda assim, há algo que a nossa engenharia ainda não consegue controlar. A poeira entra junto com você. Cada saída para a superfície é uma oportunidade para que partículas microscópicas encontrem um caminho para dentro da base. Cada ferramenta usada do lado de fora pode potencialmente contaminar o interior. Pouco a pouco, tudo começaria a se desgastar.
A manutenção dos filtros, as vedações e os equipamentos se tornariam uma atividade de tempo integral. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas gastam cerca de 20 a 30 horas por semana com manutenção. Em Marte, isso potencialmente pioraria. Sobrariam poucas horas para a ciência, para cultivar comida e para simplesmente viver. Cada peça de reposição precisa vir da Terra. Peças de reposição podem levar até meses para chegar. E alguns problemas não conseguem esperar. Se algo essencial falhar, talvez não exista reposição imediata, porque em Marte, sobreviver não é apenas uma questão de construir uma base, é uma questão de mantê-la funcionando todos os dias. Quem seria a primeira criança de Marte? Uma colônia permanente não pode depender para sempre de pessoas vindas da Terra. Em algum momento, alguém precisaria nascer lá. E é aqui que surge um problema que vai além da engenharia. Nós não sabemos como a gravidez humana funciona em uma gravidade equivalente a apenas 38% da gravidade terrestre. Não sabemos como os ossos, os músculos e os órgãos se desenvolveriam. Não sabemos quais seriam os efeitos sobre o cérebro ou sobre o sistema imunológico. Na verdade, não sabemos nem se uma gestação humana saudável seria possível. E para descobrir isso, alguém teria que ser o primeiro. Será que temos o direito de decidir que uma criança passará a vida inteira em um mundo do qual talvez ela nunca consiga sair? Porque essa criança não escolheu Marte, ela simplesmente nasceu lá. E talvez esse seja um dos maiores desafios da colonização. Não sobreviver ao planeta, mas decidir se temos o direito de criar uma geração inteira nele. Marte não é o pior em nenhum critério isolado, ele é o pior na combinação. Talvez seja o lugar onde todos os problemas difíceis apareçam ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que a gente nunca deve ir para Marte. Missões científicas tripuladas, sim, com certeza, por algumas semanas ou meses, com infraestrutura o suficiente para manter os astronautas seguros. Mas colônias permanentes são outra história. Antes disso, a gente precisaria resolver problemas que hoje continuam sem solução definitiva. A poeira tóxica, exposição à radiação, manutenção constante e os efeitos de viver por anos em um ambiente que nunca foi feito para os seres humanos. O pior lugar para se colonizar não é o mais distante, não é o mais quente nem o mais frio. É o lugar que parece familiar o suficiente para te enganar, mas o pesadelo mora em seus detalhes.